boa noite, a paz do Senhor, Alexandre, Vivian, Anderval, Rafaela, Lídia, professora Ana Paula, que bom que você está aí, Roberta, Yasmin, pastor Urânio, olha só quanta honra, Nayara, a paz, Alexandre, grande abraço, um beijo bem grande do Pedrinho, Dani Duarte, tudo bom, Dani? Gente, a melhor cerimonialista da cidade. Professora Fátima Câmara, grande professora de biologia, gente, uma das maiores que eu já trabalhei. Carol, Maria Tereza, lá dos Estados Unidos, Ilva, Maria Regina, tudo bom, Regininha? Luana, Leandro, mais uma semana, né, amigão? Você vai me ajudar. É o nosso stage digital. Tudo bom, Niara? Francisco José, Paz, Vanessa, gente, a Vânia Meire está aqui, olha só, Andréia, Ana Lupe, Igor, Renata Nobre, tudo bom, Renata? João Vitor, grande abraço, João Vitor. Paz, grande Igor. Margarida, tudo bom? Jusélio, acho que é Jusélio, não é Jusélio? Vivian, tudo bom, Vivian? Eliane, saudade, Eliane. Saudade de você. Queridos, que bom, estamos aqui para mais uma semaninha, né? Mais uma semana juntos, se Deus quiser, para a glória do Senhor. Um abraço para a pastora Tânia, para a Lídia Fermandian, Ana Lúcia, Georgina, grande abraço. Saudades, família linda. Gente, a irmã Tereza foi minha companheira de oração durante muitos e muitos anos. Agora mora nos Estados Unidos. Andréia, Jaque Albano, nossa secretária querida. A paz do Senhor, de Lara, tudo bom? Meu amigo Breno, grande abraço. João Paulo e Michele, beijo no Pedrinho. Shalom, Maria Tereza, shalom. Daiane, abraça a família, Daiane. Renata mora em Calcaia, da família do Ciel, da Ruxa. Um abraço para todo mundo, Renata. Um abraço para sua mãe, para seu pai. Eu que agradeço, Lídia, você está aqui sempre conosco, viu? Vou mandar a Janete esse beijo que você está transmitindo para ela. Raquelzinha, abraço na Esté, no Bubu, nosso querido Henrique. Gente, quem não sabe, o Henrique é chamado também de Bubu. E a Verusca é chamada de Vevé. Para quem não sabe, a Verusca é chamada de Vevé, nossa querida Vevé. Lá no CrossFit, gente, essa menina, ela é demais. Que bom, estamos aqui para mais uma semana, não é? Mais uma semana de encontro às 18 horas, né? Eu não sei até quando que a gente vai continuar, mas vamos aproveitar o tempo que a gente tem para fazermos o melhor, né? Fazermos o melhor para o Senhor nesses restantes de dias de quarentena. Graças a Deus, o tempo está passado. Mando um abraço para a Fernandinha, meu amigo Fernando, para a família inteira, né? Para a Carolzinha. Que bom. É porque esse pessoal é muito querido, gente. Fernandinha, Carolzinha, todo mundo é muito querido, viu? E a proposta, né, nós continuarmos mais um pouco, né, Aldenora? Abraço para a Aldenora, para a Joelma. Nós vamos continuar mais um pouco nessas lives, tá bom? E vamos ver até onde é que fica, né, possível a gente continuar, tá? Logicamente também, né, quanto mais vocês estiverem participando, a gente vai ter esse intuito, né, de continuar, e tenho certeza de que lá na frente, né, quando vocês voltarem a trabalhar, quando a gente não tiver mais ninguém entrando nas lives aí, a gente diminui um pouquinho, a gente para por aí, ou então a gente vê outro horário, né? Mas o certo é que nós temos mais uma semana pela frente. Para quem não sabe, essa é a segunda semana da fase 1, né?
do retorno às atividades, foi dividido em 4 fases pelo governo do estado, e nós estamos na fase 1 ainda, começando a primeira semana. Então tudo dando certo, como está, os índices já caíram bastante, né? Então tudo indica que na próxima segunda-feira a gente tem início a segunda fase desse processo, né, de retorno, tá certo? Então fiquem atentos para isso, tá? Então isso vale em Fortaleza, né? Isso ainda não vale no Ceará inteiro, o Ceará inteiro ainda não começou nem a primeira fase, tá certo? O município de Fortaleza é o único que está na segunda fase, na segunda semana da primeira fase, né? Então, do restante do Ceará, nos outros municípios, o que a gente vive ainda é um período de lockdown, né? O governo ainda está com tudo fechado, tá bom? E a gente tem que cooperar, agora principalmente nossos irmãos do interior, tem que ter muito cuidado nesse período de reabertura, né? Para que a gente possa caminhar bem e não acontecer no Brasil, no estado de Ceará, o que está acontecendo em outros países, né? Em outras cidades do mundo, como por exemplo na China, em Pequim. Então houve um novo recrudescimento, um novo isolamento, uma nova quarentena, porque simplesmente a enfermidade ela voltou, né? Então houve uma segunda onda da doença, assim como também em Jerusalém, né, e algumas outras capitais, algumas outras cidades do mundo. Então nós temos que ter muito cuidado para que isso não aconteça aqui, tá? Duas boas-vindas à pastora Jeane, à pastora Ruth, que estão aqui conosco. Deus abençoe. Prazer, o privilégio de tê-los aqui conosco, tá? Queridos, nós vamos começar então essa nova semana. Eu tenho uma proposta para você nesse estudo. Um abraço aí para o pastor Júnior Mota, para a Lília, para a Natécia, para a irmã Fátima, para a Fran, gente, só gente boa, não é? Evinha Falcão. Olha só, nós temos uma proposta para nós trabalharmos nessa semana. A gente já tem visto muitas coisas aqui, não sei se você tem notado, né? Mas nós trabalhamos aqui a questão dos salmos, a questão de a gente estar preparado para um recomeço, né? Nós falamos aqui sobre a vida cristã de verdade, a vida cristã autêntica. Nós falamos aqui também, não sei se você notou, não é? De uma vida transformada. Semana passada, o poder de uma vida transformada. E eu vou dar, digamos assim, uma certa sequência nisso. Imagina só, não é? Você renovado para recomeçar. Você firme numa nova caminhada cristã, uma caminhada cristã autêntica, real, bíblica. A sua vida transformada pelo poder de Deus, pronto para encarar novos desafios, não é? Nessa vida cristã maravilhosa. Então, minha proposta para essa semana é: libere o seu potencial. Sim, libere o seu potencial. Cada um aqui tem um potencial imenso de fazer coisas grandes, de fazer coisas maravilhosas, de fazer coisas na vida que nunca sequer imaginou. Você tem um potencial tremendo. E eu gostaria de, nessa semana, sem ser uma questão, não vai nem de longe, né, passar por uma questão de autoajuda, também não vai ser um treinamento de liderança de forma alguma. A gente continua falando de vida espiritual, a gente continua falando de Deus, mas de uma vida espiritual, olha só, que libera um potencial de Deus tremendo na nossa vida. Quem aqui deseja liberar um potencial de Deus na sua vida? Você pode dizer amém para isso? Amém? Um abraço para Nayara, para o Fábio, para a Silvinha, que estão aqui nos vendo, para a Rosângela. Olha só, eu acredito que Deus, Ele trabalha em nós no sentido de destravar potencial, sim, de liberar um potencial que Ele mesmo coloca em nós. Na verdade, eu vou pregar nessa semana para mim mesmo, tá bom? Mais uma vez eu trago essa palavra para mim mesmo. Eu me insiro nesse grupo de pessoas que precisa cada vez mais liberar o seu próprio potencial em Deus. Não é um trabalho exatamente meu, não é um trabalho exatamente que eu faço de mim para mim, porque eu quero ter essa minha força, porque eu vou me esforçar muito para que eu tenha um poder, uma força e liberar meu potencial para crescer, para ser... Não, queridos, não é assim. Porque isso seria humanismo. Não é esse humanismo que nós estamos falando aqui. Nós estamos tratando de algo que é de Deus na nossa vida, e o Senhor trabalha em nós, o Senhor nos fortalece e nos leva ao ápice do nosso potencial, da nossa vida, não é, de plenitude nele,
de tudo o que é propósito dele para se cumprir na nossa vida, não é? Creio que cada um que está aqui tem, não é, em Deus algo que o Senhor tem como propósito, como plano. Eu tenho certeza que quando nós nos apegamos a Deus, quanto mais nós nos abrimos para Deus, para deixar que Ele haja, para deixar que Ele trabalhe, para deixar que Ele exerça o poder dele na nossa vida, olha só, esse potencial ele é liberado. Sim, isso aconteceu comigo, né? Isso aconteceu comigo de uma maneira que eu nunca esperei na vida. Tenho certeza que a Janete, minha esposa, ela é capaz de, né, corroborar com esse testemunho. Nós nunca esperamos na vida a liberação de um potencial que é Deus quem tem, não é, toda essa liberdade de agir, de fazer na nossa vida. Eu acho que a questão muito mais nossa é nos entregarmos a este potencial e deixar que fazem que o Senhor gere esse poder. Eu repito aqui, nunca fui muito fã de atitudes, né, de cursos e estratégias meramente humanistas. Não, eu acho que não é por aí, porque não foi assim que aconteceu comigo, tá certo? Não foi dessa maneira que aconteceu comigo. Como foi que aconteceu comigo? A maneira como aconteceu comigo foi uma maneira muito peculiar, mas eu acho que ela foi peculiar com muitos homens de Deus, com muitas mulheres de Deus, onde o Senhor começa a agir, o Senhor começa a trabalhar na nossa vida e Deus, Ele vai aprimorando, Ele vai liberando, Ele vai destravando certas coisas que antes não aconteciam. Bom, nós vamos trabalhar isso nessa semana e eu queria que você mergulhasse de cabeça comigo. Desde já, eu quero te fazer um pedido, tá? Venha para cá com um caderninho, com uma caneta e com, olha só, a sua Bíblia e o coração aberto. Para que Deus, não é o pastor Pedro, não é, mas que Deus ele faça isso na sua vida. Que Deus te fortaleça para que você alcance nele o seu máximo potencial. Amém? Para isso, nós vamos estudar nessa semana o livro de 1 Timóteo. Queridos, olha só, 1 Timóteo é o livro desta semana. Então são 6 capítulos lindos, maravilhosos, não é? De Paulo escrevendo para Timóteo, seu filho na fé, um garoto que ele talvez tenha conhecido lá quando ele tinha mais ou menos 15 anos de idade, e Paulo começou a investir na vida desse garoto, investiu, falou, não é? Ensinou muitas coisas para ele. Um discípulo, naquela época se trabalhava essa questão desse discipulado 1 a 1, de uma maneira muito próxima, não é? Com muito cuidado, o mestre falando para o seu discípulo, o mestre falando para o seu pupilo, para o seu aluno. E Paulo pega um garoto e ele transforma esse garoto, não é? Numa grande liderança. Então esse é o feeling dos nossos estudos dessa semana, quando Deus pega alguém e começa a transformar, e começa a levantar, e começa a modificar a vida dessa pessoa. E aí eu quero que você me acompanhe hoje em 1 Timóteo, no capítulo 1, eu vou ler os versos de 1 a 5, e eu convido você a estar comigo nesse momento, nessa leitura maravilhosa, tá bom? Então, libere o seu potencial. 1 Timóteo 1, de 1 a 5 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Eu li para vocês agora 1 Timóteo 1, de 1 a 5. Interessante essa carta do apóstolo Paulo a Timóteo, como já lhe falei, não é? O filho na fé do apóstolo, né? Esse garoto que ele trabalha e ele simplesmente investe muito tempo, tá certo? Ensina muita coisa, até que Timóteo se torne um líder
e um líder excepcional ali, não é? Pastor da igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso, uma cidade que hoje está na Grécia, não é? E é tão importante, né? Foi tão importante nesse primeiro momento, nesse primeiro período da igreja. Então Paulo ele pega um garoto e transforma num grande líder. Olha só, eu acredito que o lugar o lugar mais rico deste planeta, se a gente fosse ver por solo, olha só, não são os campos de petróleo lá da Arábia Saudita. Eu creio que o lugar que tem o solo mais rico do planeta não são as minas de ouro e de diamante da África, não são também as minas de urânio e prata que existem espalhados pelo mundo inteiro. Embora isso pareça surpreendente, eu acredito que os depósitos de riqueza em solo, olha só, mais ricos que existem, eles estão bem pertinho da sua casa, talvez, talvez alguns poucos quilômetros da nossa casa. Eu acho que o solo mais rico deste planeta são os cemitérios. E quando eu falo assim os cemitérios, eu estou falando porque nos cemitérios locais, ali estão enterrados abaixo do solo, em seus túmulos, os sonhos maravilhosos que nunca se realizaram. Você entende? Ali nos cemitérios estão enterradas as canções mais lindas que nunca foram compostas, nunca foram escritas, nunca foram tocadas e por causa disso nunca foram ouvidas. Eu tenho certeza que ali nos cemitérios estão enterradas as maiores pinturas, esculturas e obras de arte que o mundo nunca viu e nunca verá. Tenho certeza que ali nos cemitérios existem ideias que nunca foram compartilhadas, visões que jamais se tornaram realidades, e invenções, queridos, olha só, que nunca foram feitas. Ali nos cemitérios estão com certeza, olha só, os planos que nunca foram concluídos ou acabados. Nossos cemitérios são cheios de um potencial que permaneceu inerte, e isso é uma tragédia. Sim. Essa é uma tragédia que entristece e ela também empobrece. Quando um sonho ele vai para o túmulo sem jamais ter sido colocado em prática, ele entristece muita gente e empobrece, com certeza. O que poderia ter sido, olha só, o que poderia ter sido torna-se então o que deveria ter sido, O que poderia ter sido se torna o que deveria ter sido. E a riqueza de sonhos transforma-se em pobreza, na verdade, na pobreza da decepção. Eu tenho certeza que cada um aqui tem um sonho, cada um aqui tem um desejo no coração, cada um aqui tem uma inspiração, cada um aqui tem um potencial para ser liberado. O meu pedido para você nessa semana, olha só, e eu queria falar dessa maneira hoje, nesta talvez uma das últimas semanas, de encerramento do tempo de quarentena, seja uma semana de destrave para você, para que você nunca leve para o seu sepultamento um sonho de Deus, que você nunca leve, querido, para o túmulo, e deixa eu falar, só vou falar isso hoje, nunca mais, mas que você não leve para o túmulo, querido, para o seu túmulo, olha só, um sonho que nunca foi realizado, uma invenção que nunca foi realizada, que nunca foi feita, não é? Eu acho que a vida, ela é muito preciosa, a vida era muito preciosa. E voltando aqui para o texto da Bíblia, Paulo, ele encontra um jovem chamado Timóteo, e ele compartilha então, de algo muito poderoso que muda a história daquele garoto,
mudou completamente a história de uma pessoa. Quando o Senhor entra na nossa vida, Ele opera uma obra maravilhosa. Como Deus transforma nossas vidas, não é assim? Pois é, Deus fez assim com Timóteo. E Timóteo, ele foi liberado em seu potencial. Na verdade, sim, ele recebeu uma ajuda de Deus, ele recebeu uma instrução muito poderosa de Paulo, mas ele também teve que operar a parte dele. Timóteo também operou a parte dele, né? Cooperando com esse plano do Senhor, crendo, confiando, não temendo. E aí, eu queria hoje comentar algumas coisas com vocês que eu acho que é importante para que cada um aqui libere, né, o seu potencial. Deus tem um potencial na sua vida. Deus tem um enorme potencial na sua vida. Eu acho que está na hora de você deixar, né, nestes dias, olha só, vai ser uma construção, tá? Vai ser uma tremenda construção. E se você está aqui comigo hoje, eu queria te convidar para aguentar até sexta-feira. Eu tenho certeza que vai ser assim um momento de um destrave na sua vida, ok? Olha só, Pedro, eu gostaria de caminhar nesse projeto de liberar, né, todo o potencial de Deus na minha vida. Poxa, como é que eu chego lá? Vamos lá então? Vamos começar a pontuar? Olha só, queridos, anotem e aprendam. Vamos lá? Olha só, libere o seu potencial. Para liberar o seu potencial, primeira coisa que eu pontuo nesta tarde tão abençoada, olha só, viva o amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Olha só, o versículo 4 do livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, ele diz assim, na verdade o versículo 5, né? O intuito da presente demonstração, aí é Paulo falando pessoalmente com o jovem pastor, com o jovem líder chamado Timóteo. Timóteo, olha só, eu tenho planos para você. Então, Timóteo, presta bem atenção. Olha só, Timóteo, o intuito da presente demonstração visa o amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. 3 coisas, não é? 3 instruções maravilhosas numa só. 3 pilares de uma coluna muito forte na vida de uma pessoa. Eliandro, é 1 Timóteo 1,5 aqui por enquanto, tá? Então, olha só, quais são esses 3 pontos, não é? Quais são essas 3 bases de um pilar tão maravilhoso? Aí, se eu quero forjar em alguém um líder, se eu quero liberar o potencial de um líder, esse líder ele tem que estar firmado em algo, não é? E ele tem que estar firmado em quê? Olha só, no amor que procede de um coração puro. Primeiro, o amor que procede de um coração puro, esse amor que vem de Deus. Porque se você vai fazer alguma coisa, você vai se refazer, se reinventar. E se você vai se refazer e se reinventar agora, preste atenção, como líder, é assim, Lili? É assim, Rogério? Se você vai se levantar como líder, tá certo? Como alguém que sai simplesmente agora do meio de um grupão para se destacar, para levar uma vida diferenciada, meu irmão, tem que ter uma base. E eu sustento a ideia de que você tem que começar primeiro pelo amor. Não o amor qualquer, mas o amor que procede de um coração puro. Amor é a causa de tudo. Diga assim comigo, o amor é a causa. O amor é a causa. Sim, o amor é a causa. Como a Bíblia diz que Deus é amor, então se Deus é amor, Deus é a causa. O amor é a causa, Deus é a causa, é a base e fundamento de tudo. O amor é a causa de tudo. Pedro, eu montei uma empresa, querido? Olha só, você montou uma empresa com que base? Com que fundamento? Não é? Eu preciso, Pedro, eu quero fazer uma faculdade, eu quero estudar, eu vou fazer um curso superior. Agora eu entendi que eu quero fazer um curso de enfermagem, porque eu quero ajudar agora as pessoas doentes. Nunca mais eu quero ficar parado numa dessa. Eu preciso fazer, entenda? Vai fazer por quê? Por que você quer fazer? Porque você quer ganhar dinheiro? Não é? O dinheiro foi a causa de muita gente. O dinheiro tem sido a grande motivação da vida de muita gente. Mas na tua vida qual vai ser a causa? Qual vai ser a motivação? Qual vai ser a base? Você vai estar firmado em cima de quê? Diga assim para mim, o amor é a causa de tudo.
O amor é a causa de tudo. Antes você fez por um motivo, agora você vai se levantar como líder, como cabeça, não mais como cauda. E entenda, olha só, está na hora de você se levantar. Está na hora de você se levantar, querido. Você por acaso está esperando outra vida? Você por acaso espera outra vida? Eu quero te dizer um detalhe: não existe outra vida, só existe essa, só existe esta. E você não pode mais perder tempo, você entende? Eu não quero levantar ansiedade na sua vida, nem angústia, nem preocupação, mas está na hora de você se levantar para ser tudo aquilo que Deus fez você para ser. Pedro, qual é a causa? O amor é a causa de tudo. O amor que procede do coração puro. Em segundo lugar, uma boa consciência, ou uma consciência boa, uma consciência tranquila, uma consciência totalmente cheia daquilo que vem de Deus. Sim. Hoje uma pessoa muito especial, querida, me ligou perguntando se poderia receber uma proposta meio escusa de fazer um negócio meio ilícito. E eu falei para ele: não, querido, não vai. Só vai até o ponto que você possa falar a verdade. Só vai até o ponto que você possa ter uma boa consciência tranquila, para você dormir a noite inteira, para você ter paz, para você viver uma vida tranquila, para você não ficar comendo na mão dos outros. Meu pai, vou falar aqui de novo, quando era garoto, meu pai dizia para mim assim: Pedro, nunca deixa ninguém segurar teu pulso. Durante muito tempo eu não entendi, mas depois fui entender, né? Papai estava querendo dizer que eu deveria viver uma vida em que eu não estivesse preso a nada nem a ninguém. Sim. Então começa, olha só, se levanta agora como líder, como empreendedor, como alguém que vai mais forte, com alguém que vai mais capaz, sim, mas com uma boa consciência, Eu falei para esse meu amigo que me ligou hoje, disse para ele: olha só vai até onde você tiver boa consciência, não vá, não assine, não dê nota fiscal errada, só vá até onde você tiver uma boa consciência. E a terceira coisa, né, é que proceda de uma fé sem hipocrisia, uma fé sem hipocrisia, uma fé real, uma fé verdadeira, uma fé baseada em Deus. Sim, porque se também não for por fé, não vale, não é verdade? É por fé, sim. Raquel, seu Benjamin, meu querido pai. Uma fé sem hipocrisia, sim, uma fé real, uma fé verdadeira, uma fé bem alicerçada na palavra de Deus. Sim, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Só que você está me ouvindo aqui hoje, isso aí está gerando fé em você. Sim, fé que Pedro, qual é a fé que está gerando hoje? É a fé de você ter a consciência de que o seu potencial deve ser liberado em Deus. O Senhor vai te levantar nesses dias como líder, o Senhor vai te levantar como cabeça nesses dias. Então, simplesmente creia. Sabe, tem uma pessoa aqui muito querida que está na live com a gente. Uma vez nós levantamos essa pessoa como líder de um grupo de casais. Ele disse assim para mim: não, pastor, eu não posso, eu não sei, eu sou simples, eu nunca me imaginei. Pois é, olha só, Deus destravou essa liderança dele, e hoje ele é um dos casais mais tops que a gente tem na igreja quando se trata de liderança de grupos de casamentos. Pois é, de grupos de casais, né? Isso é sensacional. Você não tem noção do que quanto isso é sensacional, como Deus destrava essas lideranças em potencial. Então você vai ser você vai ser levantado esses dias, liberado no seu potencial máximo. Entenda: amor que procede do coração puro, uma boa consciência que não te acusa, e uma fé sem hipocrisia, pautada na palavra do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Olha só, gente, eu amo essa palavra. Vamos continuar? Quem topa continuar comigo? Vamos lá então? Olha só, queridos, Pedro, eu quero essa liberação de potencial na minha vida. Então aprenda mais isso. Como é que eu faço para ter essa liberação de potencial na minha vida? Segunda coisa que eu pontuo nessa tarde tão abençoada. Olha só, evite conversações inúteis. Sim, muito especial que eu vou falar aqui agora. Quer ser liderado, quer ser levantado como líder, não é? Quer ser levantado como líder? Meu irmão, deixa eu te contar, evite gastar tempo
com conversas que não acrescentam. Evite as conversações inúteis. E isso, quando eu vejo, quando eu olho, quando eu observo, gente, dá vontade de puxar a gente pela orelha para dizer assim: não vai por esse caminho, não escuta esse tipo de gente, não escuta esse tipo de pessoa, fica longe dessa história, vai por outro caminho. Você entende isso? 1 Timóteo, no capítulo 1, olha só, a partir do verso 6, que combina com o verso 4, que eu não li para vocês, mas praticamente a repetição do 4, o apóstolo Paulo diz assim para o Timóteo, aluno dele, pupilo dele, aprendiz, sendo levantado líder, em processo de formação, sendo levantado no seu potencial máximo. Paulo diz assim: Timóteo, ei garoto, presta atenção, desvie-se, ele coloca assim, desviando-se, né? Algumas pessoas destas coisas, ou seja, do amor que procede de coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Na minha Bíblia tem uma leitura mais rebuscada, e ele diz loquacidade frívola, ou seja, conversações inúteis, conversa fiada. Para quem não gosta de muita coisinha, né? Anote aí, conversa fiada. O versículo 7 é assim: pretendendo passar por mestres da lei, esse pessoal que fala muito, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então não empresta teu ouvido a gente que não tem nada para dizer. Sim, olha só, quando eu era aluno da faculdade de Direito, eu, infelizmente, por uma questão de falta de orientação, eu perdi algumas oportunidades, porque eu comecei a escutar gente que falava muita besteira, e pensava em fazer um concurso, aí chegavam e diziam assim: não, vai não, isso é tudo carta marcada, só vai entrar o pessoal aí que já sabe quem é. E eu acabava acreditando nessas coisas, né? E perdi talvez algumas oportunidades na época por causa desse tipo de conversa fiada. Meu irmão, minha irmã, Deus tem planos para a sua vida. Se você chegou até aqui, se você chegou até aqui, Deus tem um plano de te tirar da tua zona de conforto e te levar para um lugar de liderança, para um lugar de relevância, de destaque. Pedro, Deus pode fazer isso comigo? Deus pode fazer isso contigo. Deus pode fazer. Agora, você precisa ter muito cuidado em evitar as conversinhas, de evitar gente que fala demais, de evitar gente que não tem nada para dizer, mas fala, porque ela gosta mesmo de ouvir a voz dela. Você entende isso? Sim. Como disse a pastora Ruth, né? Os meus ouvidos não são pinico. Sim. Então, olha só, para de escutar certas pessoas, para de escutar esse tipo de gente, e cada vez mais foque naquilo que é verdade de Deus, porque ao contrário da loquacidade frívola, das conversações banais, tem muita coisa que são instruções reais e vivas para você. Você está aqui hoje, você vai sair daqui hoje tão rico, você nem capaz de imaginar quanta riqueza você vai escutar aqui hoje, e de algo que, se Deus quiser, vai te motivar a se levantar, meu irmão, a se levantar, minha irmã. Deixa eu te contar uma coisa. Por que é que essa pandemia derrubou muita gente? Você sabe por que derrubou muita gente? Vou te contar. Porque já estavam no chão, já estavam caídas. Elas já não tinham nada, elas já não faziam nada, elas já estavam simplesmente, olha só, empobrecidas pela sua situação de um potencial que nunca foi levantado, que nunca foi, olha só, alimentado. Você entende isso? Terceira coisa que eu pontuo nessa tarde, vamos continuar? Para você liberar seu potencial, assim como Paulo fez com Timóteo. Terceira coisa, olha só, sempre vise a sã doutrina. Sempre vise a sã doutrina. Eu vou ler a partir do verso 8 para você. 1 Timóteo 1:8 ao 11, diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores, rebeldes, reverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros,
e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui encarregado. É o que o Paulo diz. Olha só, a lei era boa, mas a lei ela era para descrente, era para os não salvos. A graça, o amor de Deus e a palavra de Deus é para os salvos. Eu entendo que há uma sã doutrina. A sã doutrina ela é diferente da doutrina doentia, que aprisiona, que mata e que destrói. A sã doutrina de Jesus Cristo, a doutrina do Evangelho, é uma doutrina de boas novas. Sim, é uma doutrina de boas novas. Tem um bocado de gente que quer inverter, ama falar de coisa ruim, né? Ama jogar jugo, peso, carga, um bocado de coisa. Mas entenda, o Evangelho de Cristo, como o nome já diz, boas novas. O Evangelho quer dizer boas novas. Então, você tem que trabalhar em cima daquilo que é a sã doutrina. A sã doutrina, ela tem por base o que, Pedro? Tem por base o amor de Deus, a bondade de Deus. Sim, tem também, né, o fato de que Deus, ele é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. E a gente não brinca com as coisas de Deus, não é? Mas Deus também, ele é amor. Ele também, ele é bondade. Qualquer tipo de doutrina que não está fundamentada na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, querido, essa doutrina, ela não é real, ela não é verdadeira, ela não é uma doutrina sã. Você entende isso? Pedro, o que é que eu devo entender sobre essa doutrina sã? Preste bem atenção. Entendimento falso gera piedade falsa. Vou dizer de novo para você. Entendimento falso da palavra de Deus gera piedade falsa. Sim, gera piedade falsa. Eu acho que cada vez mais nós devemos estar conscientes na nossa vida de que nós devemos buscar essa sã doutrina de Deus para a nossa vida. E Pedro, como é que eu vou saber? Olha só, quando é que eu sei que eu estou indo num caminho bom? Diga assim comigo, somente Deus. Você pode dizer, diga assim, somente Deus. Quem pode dizer somente Deus? Amém? Qual é a base da sã doutrina? É somente Deus. Sim? Quando você estiver em uma doutrina que envolva muito o homem, a força do homem, a capacidade do homem, não é? O julgamento do homem, a força do homem, meu irmão, está errado, está falso. Diga assim, somente Deus. Somente Deus. Quando eu olho muitas vezes, né, para a vida de alguém e a gente nota a transformação que Deus faz, e aquela transformação, aquela modificação, a pessoa, não é, antes ela vivia uma vida totalmente derrotada e agora ela está vendo um potencial máximo liberado. Gente, eu digo assim para mim mesmo, só Deus para fazer, somente o Senhor para fazer tão grande obra. Você entende? Pedro, quando é que eu vou saber que, olha só, que eu estou vendo essa sã doutrina? É quando tudo na sua vida estiver fundamentado em uma pequena frase: somente Deus. Somente Deus poderia ter feito isso na minha vida. Esta é a base da sã doutrina. Você entende? Sim? Olha só, e eu ainda diria mais, preste bem atenção. Entendimento falso leva a piedade falsa. Então, sempre que você tiver um entendimento real e verdadeiro sobre a vontade de Deus para a sua vida, é nesse momento que você está liberando seu potencial para fazer aquilo que Ele quer. Se você for liberar o seu potencial com base, né, numa filosofia simplesmente humanista, não tem o somente Deus. Aí é quando tudo vai dar errado de novo. Você entende? Quando tudo vai dar errado, infelizmente, né, de novo. Esses castelinhos de areia caem. Todos esses castelinhos de areia caem. Se você vai ser levantado em Deus, deixa Deus fazer. Que Ele deixa Deus fazer. Deixa Ele colocar no teu coração. Viva o padrão dEle. Viva a moralidade dEle. Viva o amor dEle. Viva a consciência dEle. Viva a sua fé nele. O resto vai dar tudo certo. Porque Ele mesmo vai trabalhar para o teu potencial ser liberado ao máximo. Pode dizer amém? Quem está comigo? Se você está comigo, coloca o dedo nesse coraçãozinho aí. Ninguém está falando muita coisa aí hoje, né? Amém. Coloca o dedo no coração só para mim saber se você está aí comigo.
Dá um sinal, faz aí um sinal de fumaça. Faz aí um sinal de fumaça, glória a Deus. Tem gente aí, glória a Deus, aleluia, aleluia. Posso terminar hoje? Quarto ponto e último que eu gostaria de pontuar nessa tardinha, tá certo? Olha só, para quem perdeu, primeiro, para você liberar seu potencial, viva o amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Segundo ponto, evite as conversações inúteis, amém? Terceira coisa, olha só, sempre vise a sã doutrina. Quarta coisa, combata o bom combate. Gente, eu amo quando o apóstolo Paulo, ele usa essa linguagem bélica, militar, eu acho fantástico. Olha só, a partir do verso de número 18, então eu leio 1 Timóteo 1, agora 18, o apóstolo Paulo diz assim: este é o dever de quem te encarrego, ó filho Timóteo. Olha como é que Paulo fala para o filho Timóteo dele. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate. Deixa eu falar aqui para alguns de maneira pessoal. Leandro, olha só, este é o dever de que te encarrego, ó filho Leandro. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Evaldo. Está na hora, Evaldo. Este é o encargo, o dever de quem te encarrego, ó filho Winer, Julivânia, meu filho Igor. Este é o dever de que te encarrego, combate, firmado nelas o bom combate. Combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Olha só, tem aqueles, queridos, que caíram na fé, tem aqueles que naufragaram na fé, não é? E esses, olha só, perderam a grande oportunidade. São esses aqueles que os seus grandes sonhos, seus grandes projetos, o chamado, o ministério, foram parar na sepultura, foram parar simplesmente numa terra, né, que embora seja rica. Amém? Quem pode dizer amém? Olha só, combata o bom combate. Combata o bom combate. Guarde a fé. Mantenha a consciência. Amém, queridos? Hoje eu tenho um pedido para lhe fazer. Eu tenho um pedido para fazer para você, doutor Elísio Maranhão, meu amigo Paulo Nascimento, Lane, Aldenor, Andresa, meu amigo Breno. Um pedido maravilhoso para fazer para cada um de vocês. Olha só, ouse acreditar no seu potencial em Deus. Karine, minha amiga Karine, Nath Carneiro, ouse acreditar no seu potencial. Sim, olha só, pois o potencial humano, sem um propósito divino, ele gera uma autodestruição. Lá em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 8, tem a história da Torre de Babel. Torre de Babel. Os homens simplesmente começaram a construir uma torre porque eles queriam que chegasse até o céu. Quando Deus olhou aquilo, Deus não gostou. Deus falou assim com o Espírito Santo e com o Filho amado e disse: não gostei, não é bom que o homem seja tão inteligente, tão capaz, isso não é bom. E aí Deus bagunça toda a questão de comunicação do ser humano e muda as línguas, não é? E aí é de onde advém os diversos idiomas que a humanidade hoje tem, lá daquela destruição ocasionada então na Torre de Babel. A questão não é que incomodou a Deus, não foi que o homem fosse tão inteligente, não, foi Deus que deu inteligência para o ser humano. Agora a questão é quando a inteligência, quando o potencial humano, ele é utilizado sem propósito divino, você entende?
É daí que nasce tanta coisa ruim. É daí que nasce tanta gente, né, fazendo o mal. Essas pessoas têm uma capacidade imensa de fazer o mal, sendo muito inteligentes. Não é verdade? Não é triste isso, né? Olha só quanta inteligência que deveria ser utilizada para o bem. Queridos, eu tenho um pedido para fazer. Olha só, ouse acreditar no seu potencial em Deus. O que é que você está fazendo com o seu potencial? O que é que você está fazendo com o seu potencial? Hoje eu quero te desafiar a fazer algo mais. Ei, está na hora de você se levantar para fazer algo maior. Quem sabe alguns aqui voltar a estudar, voltar a se qualificar, começar a fazer aquele curso que seria tão importante para outras pessoas nesse momento. Não é verdade? Sim. Eu acho que, viu, Evaldo? Tem muita coisa para Deus fazer na nossa vida. Tem muita coisa para Deus fazer na nossa vida. Está na hora de você se levantar e permitir que o Senhor libere esse potencial máximo que tem na sua vida. Olha só, a vida, queridos, a vida, queridas, é muito mais do que abrigo, comida, companhia e segurança. A vida é muito mais do que isso. E se está na hora de você se arriscar um pouco mais, arrisque-se em Deus. Deixa Deus te levar para um potencial máximo. Deixa Deus te levar para um potencial máximo. Você entende isso? Eu quero ver Aldenora, você e o Daniel liderando casais na igreja. Eu quero ver você, Regina e Evaldo, liderando casais, famílias na sua igreja ou na nossa, quando vocês vierem para cá. Eu quero ver a minha amiga Jo Loyola e o seu grande maridão liderando casais, tomando conta da igreja, tomando conta de grupos, liderando, investindo. Sabe, eu quero ver gente como Samuel. Gente, um dia meu sonho é, né, ter os novos pastores da igreja. Qual é o líder que é bom líder se ele não levantar outros? Se ele não levantar outros. Você entende isso? Meu amigo Júnior Coach, eu quero ver você lá em cima, meu amigo. Quero ver você lá em cima. Eu quero projetar o Cícero e a Kessia lá em cima, lá no alto. Eu quero levantar Dani e o Júnior para serem maiores. Quero levantar muitas pessoas. Antes de eu completar minha carreira, né, como Paulo completou a dele, combati o bom combate, guardei a fé. Sabe, eu quero levantar muitos outros líderes. Eu e minha esposa linda, maravilhosa, a gente quer um dia colocar a mão na cabeça e derramar óleo, ordenando muitos outros líderes, muitos outros pastores. Como é um sonho que há no nosso coração. Eu já levantei alguns pastores, né? Alguns estão até aqui com a gente, mas eu tenho certeza que ainda tem muito mais para a gente fazer isso. Líderes, cuidadores, como também empresários, governantes. Sabe, Samuel foi o primeiro dos profetas, né? O último dos juízes. Ele foi o homem que colocou a mão na cabeça de 2 reis, Saul e depois Davi. Ele nunca foi rei, mas ele colocou a mão na cabeça de reis. Pode ser que nós tenhamos alguns desse quilate aqui hoje conosco. E aí, meu irmão, tem um potencial na sua vida que precisa ser destravado em Deus. Amém? Precisa ser destravado em Deus. Quem vai fazer esta grande obra é o Senhor. Que Deus te abençoe. Levantar missionários, obreiros, empresários, levitas, sim, tantas coisas, né? Políticos de verdade, homens honestos, sim. Se Deus quiser, Deus há de fazer isso na vida de muita gente, e muita gente que está aqui. Quem sabe na sua vida, Deus levante você para algo maior.
em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. E assim como Deus tratou, né, com Timóteo, liberando o máximo do potencial dele, sei que Deus pode fazer com cada um daqui também. Amém? Posso orar por você? Feche teus olhos um instante, baixe sua cabeça. E primeiro diga para Deus que você deseja isso. Ei, primeiro diga para Deus hoje. Vamos aqui, querido. Ei, minha irmã, primeiro diga para Deus que você deseja isso na sua vida. Pastor, eu quero, Deus, eu quero esse potencial máximo na minha vida. Eu desejo isso na minha vida. Eu não sei, Deus, por onde é que eu vou começar. Deus, eu não sei nem por onde é que eu vou começar. Meu irmão, sabe não? Sabe por que você não sabe? Porque quem vai fazer não é você. Quem vai fazer é o Senhor. Quem vai fazer é Deus. Você pode dizer amém para isso? Amém? Aleluia. Fecha teus olhos e diz para Deus: Senhor, libera meu potencial. Libera o pleno potencial da minha vida. Libera, meu Deus, libera esse potencial na minha vida. Pai, eu quero te louvar e te glorificar. Meu Deus, por cada pessoa que está aqui conosco hoje. Te peço, abençoe. Que o Senhor transforme. Que o Senhor, meu Deus, dê uma vida abundante. E que o Senhor capacite agora aqui cada um para uma estação nova, para um tempo novo, de maior relevância, de maior, meu Deus, ó Pai, intimidade contigo, com tua palavra, com teu Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, que cada um aqui, ó Pai, seja colocado de uma maneira, meu Deus, em ti, meu Deus, que desponte, Pai, que cresça, que se destaque. Meu Deus, aquela vida que estava simplesmente parada, meu Deus, ó Pai, meu Deus, paralisada, meu Deus, diante, meu Deus, das dificuldades, eu declaro, Pai, que o Senhor há de promover, meu Deus, um destrave. E essas pessoas, meu Deus, ó Pai, vão alcançar o seu potencial máximo em Ti. Em nome de Jesus, levanta, Pai. Levanta aqui empresários, levanta aqui homens e mulheres de negócio, novos, ó Pai, meu Deus, novos bacharéis, novos, meu Deus, graduados, pós-graduados, doutores, ó Pai. Levanta gente, ó Pai, que vai cuidar de vidas, que vai cuidar, Pai, de pessoas na área da saúde, na área emocional, na área espiritual também. Deus, levanta gente grande aqui hoje, Pai. Levanta gente grande aqui hoje, Deus. Faça assim conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Gente que simplesmente porque vai crescer e vai alcançar potencial máximo, Pai, vão abençoar muitas e muitas pessoas que estiverem ao seu redor. Te peço pela saúde, pela restauração da pastora Nenê, da pastora Arildes, meu Deus, ó Pai, do pastor Júnior Mota, da Alzeneide, do Iago, do Felipe, do Raimundo Jovan, do Alan, da Jaqueline Heller, do Luiz Henrique, do Benício. Te peço, Deus, pela vida da Maria Holanda, da Yara, da Carolzinha e do Bruno. Te peço pela Carol Furtado, pela vida do Arthur Wagner, da Rebeca. Meu Deus, abençoa a Rebeca nessa gravidez tubária, Pai. Meu Deus, cuida da Rebeca, Pai. Que o Senhor mesmo faça essa obra na vida dela, Senhor. E da Vitória Rebeca, Pai. De modo que ela não precise nem passar pela cirurgia, Senhor. Em nome de Jesus, para a sua glória, Pai. Te peço pela vida do Dr. Newton, da Magda, do pastor Ivonildo, do Glauco e do Glauco, Pai. Que o Senhor, meu Deus, traga vitória na vida deles completamente. Confirma a saúde da Edileuza, da Fátima, do Breno, da Verusca. Meu Deus, ó Pai, da Karine, do Cajado. Abençoa a vida do Carlos Roberto, do Marcos Stan, da Roberta Ronce, Pai, da Isineida, do Jabas Oriz, da Geise, do Fábio, do Alex e da Aline, do Valderi, do José Conrado, do Isaac, do Davizinho, Pai. Cuida dessa criança, desse bebê que precisa de Ti, meu Deus. Em nome de Jesus. Abençoa a vida da Luiziane, da Renata Holanda, da Helena, Pai. Cuida da Helena, Senhor, seu Pai, que está tão enferma. Abençoa a vida do Antônio, do Alfredo e do Simão Abidum, Pai. Abençoa a vida da Thaís Bruno, da Jubelina, do Jovino, do Antônio Madeira, do Marcos Cadelha, da Valência, da Thaís Germano, Pai. Do Jonatas e da Roberta, da Chaguinha e do Altenor, da Cláudia e do Tom Arruda, do Eimar e da Niraíso, da Janoca e do Valdir, Pai. Abençoa o Deus do Diago Felipe, do Gabriel Aquino, da Maria Rita, da Dona Inês, da Astrid, do Marconi. Meu Deus, do Davi Martins, da Dona Francisca, da Lenismar e da Sandra, Pai, que está com quimioterapia por causa de câncer, Pai. Abençoa teus filhos, ó Pai, sustenta no teu poder, Pai Santo, em nome de Jesus.
Abençoa, meu Deus, também, Pai, a vida da dona Elismar, Pai, a mãe da Natécia, Senhor. Dê saúde a ela, Senhor. Sustenta a dona Elismar e livra-la de todo mal, para a glória do Teu nome, Senhor. Te peço, Pai, pelo corpo de, meu Deus, de médicos, ó Pai, de profissionais da área de saúde nesse momento. Mais uma vez eu te peço essa semana, renova as forças dos Teus filhos, ó Pai. Renova as forças dos Teus filhos para que possam ser capazes de lutar, meu Deus, brigar, combater o bom combate, meu Deus, sem jamais esmorecer, sem jamais, meu Deus, ó Pai, sem jamais se definhar, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa também o governo estadual, a pessoa do governador Camilo Santana, do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, os demais prefeitos do estado do Ceará. Abençoa o presidente Bolsonaro, Pai, com sabedoria, com instrução, meu Deus, para que tenha equilíbrio, moderação, para que faça, Pai, mediante, Pai, o teu querer na vida deles, o teu mandato, Pai, meu Deus, a justa atitude coerente, Pai, de acordo com o cargo de cada um. Em nome de Jesus, para a sua glória, eu declaro um tempo de crescimento no teu povo. Eu declaro um tempo, Pai, nesta semana, em que o Senhor há de destravar e o Senhor há de liberar teus filhos para um potencial máximo em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Prazer estar com vocês, uma honra, um grande privilégio, queridos. Deus abençoe, que Deus esteja contigo aí e faça uma obra bem linda no meio da sua casa, da sua família. Ei, deixa Deus te liberar no teu potencial máximo. Está na hora, está na hora de você se levantar e sair para uma história nova, para um tempo novo na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada. A gente volta amanhã às 18 horas. Amém? E a gente vai dar continuidade a essa palavra. Volte amanhã com a sua Bíblia, seu caderninho, sua caneta, porque amanhã você vai ter que tomar notas de algo muito sério e muito importante que eu tenho para falar para vocês. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Até amanhã.